are one. My happiness and function are one. And function are my happiness and function are one. 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 And function are one. Um Curso em Milagres, lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não há só uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje
são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Repita: Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Mais uma vez, Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição, e Deus, que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa, ou seja, Deus só me dá felicidade. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para o que eu fosse seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só 2 partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além destes entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem de ser dádiva do ego. E porventura, o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo
como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje, procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. My happiness and function are one. 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 And function are my happiness and function are one. 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 And function are Agora a reflexão sobre a lição 66. É incrível pensar que nós estivemos em batalha com o Espírito Santo para saber qual é a nossa verdadeira função. Entretanto, esta batalha tem sido totalmente sem sentido, não tem tido nenhum efeito e não alterou nada de verdadeiro sobre nós, mais especificamente sobre você. Vamos imaginar da seguinte forma: imagine que houvesse um fim, que você estivesse sentado na grama lutando contra uma criatura enorme e seu propósito fosse vencer esta batalha. Você saberia alguma coisa sobre esta batalha? A menos que você olhasse para as pernas abaixo, você saberia que algo estivesse acontecendo? É a mesma coisa que acontece aqui. O ego pensa que está travando uma batalha contra o Espírito Santo. E a verdade é que o Espírito Santo não sabe nada sobre a batalha, porque ela não é real, não existe.
O efeito não tem consequências sobre você, portanto, não pode ter qualquer realidade. E esta simples verdade é a sua salvação. A ideia de que qualquer coisa que você tente fazer, que não seja ser feliz, fazer qualquer outra coisa sem ser a sua função, é sem sentido. Deixe este ser o dia que nos comprometemos totalmente com nossa função e que ela e nossa felicidade sejam a mesma coisa. E juntas e com este único compromisso, nós podemos trazer os céus para este exato momento.